O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nasce 1000 anos depois de Davi. Porque Deus tinha prometido a Davi que da sua descendência nasceria aquele que reinaria para sempre. Aquele que seria o verdadeiro rei para o povo de Israel. Aquele que seria o Messias, que traria a vida nova, que libertaria Israel do cativeiro, de todas as situações que o prendia e escravizava. Então Jesus é este rei que traz a realeza de Deus. Por isso é um rei que torna eterno, que seria uma descendência eterna, para sempre, que ele reinaria eternamente. E Jesus veio para esta graça, para o povo de Israel, para todos nós, depois, né? Mas veio para trazer confirmar, cumprir a promessa de Deus, a descendência de Davi. Então, por isso, Jesus é chamado Filho de Davi. Para cumprir as palavras, as promessas de Deus ao povo de Israel, ao povo dele, que somos nós hoje, este povo numeroso, que temos como rei, um rei eterno, que vem trazer esta graça para nós, que é o sinal da misericórdia de Deus para nós. É o sinal da salvação de Deus para nós, é através dele que nós recebemos a salvação. É através dele que nós somos perdoados de todos os pecados. Aquilo que afastava o homem de Deus, que tinha fechado a porta do reino dos céus para nós, Jesus abre a porta, através da cruz, através do seu sangue redentor, através da lança que transpassa o seu lado direito, Jesus abre novamente as portas do céu para nós, nos introduz eternamente no reino de Deus, tornamos agora eterno, a morte já não tem mais poder sobre nós. Então essa riqueza que o Filho de Davi veio trazer para nós. Então ele é a expressão da misericórdia de Deus para nós. Jesus é a expressão da nossa graça, dessa salvação para nós, desta vida nova para nós. E é através dele que nós mergulhamos na misericórdia de Deus. Através dele, por ele, nós mergulhamos nesta graça. Por isso nós vamos, cada vez que nós viemos a igreja, que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós vamos mergulhando na misericórdia de Deus. Nós vamos aprendendo a viver como filhos amados de Deus. Por isso Jesus nos ensina a viver esta graça a cada dia. Quanto mais nós mergulhamos, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós somos capazes de mergulhar nas graças e na bênção de Deus, na misericórdia de Deus. Naquilo que Deus faz tudo para nos resgatar da morte e do sofrimento. A primeira leitura de hoje, que nós estamos acompanhando essa semana, em que mostra para nós, através dessa leitura do livro, né, de Tobias, como que Deus foi lá para resgatar o pai de Tobias e Sara, que estava numa vida até mesmo pensando já em morrer, pensando em suicidar, de tanto sofrimento que ela tinha experimentado, tanta humilhação que ela tinha passado.
até ela subiu no quarto superior da sua casa para se enforcar. Porque ela tinha visto tanto sofrimento durante a sua vida, ela tinha casado 7 vezes, 7 maridos tinham morrido. Então ela não via mais alegria, uma jovem que via que existia algo que estava destruindo a sua vida, né, e que nós sabemos que é um espírito maligno chamado Asmodeu, que estava ali fazendo com que a sua vida tornasse uma desgraça para si. Mas é preciso vencer. Então Deus sempre envia ajuda para nós. Deus sempre envia um socorro. A misericórdia de Deus passa às vezes através de pessoas para nós, através de situações que ela vem em nosso encontro. Às vezes Deus envia um anjo dele para nos auxiliar. E Deus também viu que na casa de Tobit, pai de Tobias, existia um sofrimento que ele tinha ficado cego. Uma cegueira. E este homem, que era um homem que socorria os mortos, os necessitados, às vezes lá as pessoas morriam e ficavam jogados na rua. E ele tinha no seu coração de enterrar aquelas pessoas, mesmo sabendo que o rei tinha proibido. Ele ia lá para enterrar aquelas pessoas, pegava, e ele foi perseguido, até ameaçado de morte por causa disso. Mas ele não deixava de ser um homem prestativo e caridoso, e de repente ele ficou cego por causa de uma situação de um passarinho que veio, aquelas fezes caíram nos seus olhos e ele ficou cego. Então, para mostrar que nós estamos, mesmo que sendo caridosos, prestativos, nós estamos sujeitos às vicissitudes do mundo, às situações do mundo, às situações que podem nos levar a um sofrimento inesperado, que a gente não queria, do que não veio de Deus. Mas situações podem levar, como a gente vê muitas vezes, um avião que cai com tantos passageiros que nós temos vindo, né? Temos visto e ouvido, e até mesmo as notícias chegam até nós, um avião que cai, e que diversas situações, acidentes nas rodovias, pessoas que acabam sendo assassinadas por causa de roubos, né? Quantos jovens perderam a vida, quantos pais de família perderam a vida, foram assassinados por causa de uma pessoa que foi subtrair, foi roubá-lo e acabou matando aquele pai de família, um filho muito querido, uma filha. Quantas pessoas têm sido ceifadas a sua vida por diversas circunstâncias? Quantos filhos têm sido roubados a sua vida através da droga, do alcoolismo, né? Quantos pais de família estão passando por isso? Porque o mundo vai sujeitando a nossa vida em diversas circunstâncias. Então, nós precisamos saber que essas situações, às vezes, independem, porque ela está no mundo e nós estamos sujeitos, às vezes, a vivenciar essas situações em nós. Mas aí nós vamos ver a misericórdia de Deus passando na vida de Sara, que Deus enviou aquele Tobias, um anjo junto com eles, para ir lá na casa dela. E através da vida de Tobias, da oração, daquela graça, eles conseguiram vencer o demônio. Como? Rezando. Se entregando primeiro à oração. Casaram e, em vez de ir para a núpcia, para a parte afetiva, sexual, para a realização da festa, eles pararam para rezar primeiro, para vencer o mal que estava destruindo a vida daquela moça, daquela filha de Sara. Então, Deus enviou aquele homem santo para santificar a sua vida. Então, muitos casais, às vezes Deus coloca uma mulher santa perto de um homem que às vezes não é muito santo. Para quê? Para santificar a vida dele. Às vezes Deus coloca um homem santo perto de uma mulher não muito santa, até às vezes meio pagã, para santificar a vida dela. Então Deus coloca um anjo. Ele não é só apenas um esposo, mas um anjo também, né? Quantos esposos têm um anjo do lado dele? Quantas esposas têm um anjo do lado dele? Quantos de nós temos anjos que Deus coloca? Pessoas que são como anjo para nós, que nos leva, nos encaminha. Então Deus, essa é a misericórdia de Deus, colocar pessoas que nos ajudam a sair daquela situação, nos tira daquela situação de morte, de sofrimento, de desgraça, né? Às vezes um convite para uma pessoa para ir na igreja, um convite para ir num grupo de oração, um convite para um texto, um convite para um momento de tirar aquela pessoa do sofrimento, ou ir na casa fazer uma visita, e às vezes a gente vai lá, reza por aquela família,
intercede por ela. Então Deus nos coloca também, às vezes, como anjo para aquelas famílias. Então Deus usou aquele anjo para mostrar a graça dele, a misericórdia dele na vida de Sara. E ali ela venceu aquele mal. E ela voltou a ser essa mulher nova, agora casada, esposa de Tobias. Então Deus deu para ela toda a riqueza de uma vida nova através da sua misericórdia. E volta para a casa de Tobit, que estava cego. E ali naquele momento Deus novamente já ensinou como fazer com que ele voltasse a enxergar. O anjo de Deus, que é Rafael, que é o anjo da cura, ensina ele novamente a vencer aquela situação. O anjo podia ter falado, chega lá, põe a mão nos olhos do seu pai e ele vai ser curado. Mas Deus sempre usa de uma pedagogia para que a pessoa aprenda a dar valor aos medicamentos também, né? Porque às vezes a gente não dá valor aos medicamentos, acha que medicamento não está aí para curar, não. Medicamento está aqui para nos curar também, está lá no Eclesiastes 38. O homem sensato e a mulher sensata não deixa de ir no médico, de usar da medicina. A medicina vem de Deus, os médicos, os medicamentos. O homem sensato não pode deixar de usar. Porque às vezes a pessoa acha que é só Deus que tem que curar. É só pôr a mão, um milagre tem que acontecer, Jesus tem que curar ela agora e tem que ser desse jeito. Não, Deus também usa do medicamento, está vendo? Ele colocou aquele medicamento nos olhos do pai, soprou para que ele saísse, para mostrar que também, às vezes, é necessário o medicamento. Não é só a mão poderosa. Deus poderia fazer, mas Ele quis também mostrar que, na sua misericórdia, também passa o medicamento, às vezes, o médico. É necessário que nós saibamos usar. Não podemos ficar presos só numa situação. Às vezes eu vou ter que passar por uma cirurgia para corrigir alguma coisa. Eu fiquei protelando uma cirurgia por 10 anos, sofri 10 anos com a cirurgia. Por quê? Medo da faca, né? Medo de tomar anestesia, medo da convalescência da cirurgia, porque, olha, essa cirurgia é dolorida demais. As 24 horas, primeiro, é terrível, né? Eu fui lá fazer, e era só aquele prognóstico horrível. E eu fui protelando, porque você vai ficando com medo, você vai se sentindo amedrontado, e aquela doença foi só agravando. Por 10 anos eu fiquei. Aí chegou um ponto que não tinha mais jeito. Aí eu tive que ir. Fui lá, a cirurgia durou 30 minutos. 30. Eu falei, meu Deus, eu sofri 10 anos de medo por 30 minutos. Está vendo como é que é? Porque a gente não tem confiança. Quando nós não temos confiança em Deus, nós não acreditamos nas promessas de Deus, nós não aproveitamos da misericórdia. Por medo, às vezes, a gente não usa da misericórdia de Deus. Nós ficamos protelando, às vezes, a graça de Deus para a nossa vida, por medo de achar que Deus depois vai nos pegar, vai nos escravizar, vai fazer alguma coisa com a gente vai tornar... Deus quer que depois a gente ande assim, ou assado. Não, Deus, Ele dá liberdade a nós a escolher, ou sofrer por 10 anos, ou ir lá fazer aquilo que Deus nos pede, às vezes. Né? Quantos de nós? Então, por isso, sofremos, passamos por diversas circunstâncias, porque não queremos mudar as nossas atitudes. Às vezes, tem aquela pessoa que é nervosa, irritada, que xinga, e por causa disso já perdeu emprego, já perdeu amizade, já perdeu vizinhos, já perdeu colegas de trabalho, já perdeu, às vezes o casamento está mal por causa dos nossos temperamentos descontrolados. E Deus fala, você precisa aprender a educar isso, para de xingar, para de gritar, para de falar alto. Mas às vezes a gente vem de mergulhar na misericórdia de Deus, a gente continua fazendo. A gente continua errando, porque a gente não quer mergulhar na graça de Deus. Senhor, me dê a graça de controlar esse temperamento descontrolado, essa boca minha que às vezes ofende, machuca. Né? Por que eu ando tão irritado, nervoso? Por que eu vou para casa e fico brigando com minha esposa, meu esposo? Por que eu fico brigando com meus filhos? Né?
Um dia eu disse para minha mãe, um dia eu vi a minha mãe estava muito irritada um dia, eu falei para ela, mãe, olha, a senhora anda muito irritada, muito nervosa, acalma, não vai resolver. Gritos, brigas, xingamento, falar alto, nunca resolveu o problema de ninguém, não vai resolver aqui também. Então, se nós não controlarmos, se nós não colocarmos esta graça, no experimentar da misericórdia de Deus, nós não vamos ser misericordiosos com os outros. Se nós não colocarmos para vivermos a misericórdia de Deus, nós também não vamos ser misericordiosos com Deus. Quando Deus te resgata, quando Deus te dá uma vida nova, quando a gente experimenta as alegrias, as bênçãos de Deus em nós, nós queremos que todas as pessoas que estão ao nosso lado vivam também. A misericórdia é algo extraordinário, maravilhoso. Me lembro de só para a gente ilustrar. Tinha um senhor que um dia, ele estava andando na rua, na sua fazenda, lá no seu sítio, e viu uma pedra. Ele pegou a pedra, era muito bonita, ele foi lá, levou aquela pedra para dentro de casa e colocou lá para colocar, onde tinha um papel, ele colocava aquela pedra em cima. E chegou a época que ele começou a passar necessidade, dificuldade, o gado estava com preço muito baixo, ele não chovia, não plantava bem, então não colhia bem, e ele estava já vivendo uma vida miserável e ele não sabia mais o que fazer. E aí ele foi pegar aquela pedra e ela caiu no chão e lascou. E ele olhou aquela pedra e ela tinha um brilho muito grande. Falou, essa pedra deve ter algum valor. Eu vou levar essa pedra lá na capital, ele é mineiro, eu vou levar lá em Belo Horizonte para o pessoal avaliar para mim quanto que vale essa pedra. Quando ele chegou lá, ele levou no local aquela pessoa que conhece de pedras preciosas, olhou, o cabelo até subiu. Falou, nossa, meu filho, você está com uma riqueza enorme na sua mão. É algo valiosíssimo, é muito, super valorizada essa pedra. Nossa, você está rico com essa pedra. Aí ele falou, meu Deus, por mais de 15 anos, ou quase 20 anos, eu tinha aquela pedra, e ela estava lá só pondo para segurar papel. Então é assim também a misericórdia de Deus. Às vezes nós temos tudo para mergulhar na graça de Deus, nas bênçãos de Deus, viver a palavra de Deus, viver o sacramento da confissão, da reconciliação, ir no encontro de cura, passar na pastoral da família. Às vezes a família está ruim, desestruturada, nós entrarmos na pastoral familiar. Os nossos filhos estão meio ruins, pastoral da juventude, fazer com que aquelas pessoas que estão lá, vamos no grupo de oração para rezarmos. Então, nós temos diversas circunstâncias. Está doente, vai lá, unção dos enfermos. Nós temos diversas graças da misericórdia de Deus perto de nós para nos curar, para nos lavar, para nos purificar, para nos dar vida nova, para nos nascer de novo. Então, a misericórdia de Deus está pronta para mim e para você viver agora. Nos curar, nos libertar de todas essas escravidão, do pecado, da mentira, das fraquezas e miséria, dos vícios, das dependências. Vamos pedir essa graça para Deus hoje, nos colocando na sua presença, pedindo a Ele que venha em nosso socorro, como Ele foi de Sara, foi de Tobias, foi de Tobite, como Ele trouxe a vida nova para Ele traz a vida nova para cada um de nós também hoje. Que a sua misericórdia nos atinja, para que nós saímos daqui também cheios de misericórdia para levar as pessoas a experimentar essa riqueza de Deus. Põe a mão no teu coração e diga, Senhor, derrama sobre mim a sua misericórdia. Assim como o Senhor curou Sara e Tobias, deram a eles vida nova para o seu casamento, venceu Asmodeu, o demônio que destruía, que matava. Tira da nossa casa toda a força maligna, que levaram também, às vezes, a nós a criarmos dependência, os nossos filhos, a droga, o alcoolismo, a violência, a morte, a sexualidade depravada, a prostituição, o adultério. Mande embora da nossa casa, Senhor. Expulse dali toda a força do mal, tudo aquilo que tem destruído a nossa casa. Porque nós queremos experimentar a sua misericórdia, que o Senhor venha nos santificar. Derrama, enche-nos com teu Espírito Santo, que Ele faça uma obra nova em nós.
para que possa nos fazer nascermos de novo e sermos pessoas novas no seu amor. Dai-nos esta graça, Senhor, de experimentarmos a riqueza hoje da sua misericórdia em nossa vida. Nós que às vezes tínhamos medo de ir ao médico, tínhamos medo de ir na igreja, tínhamos medo de confessar, tínhamos medo de buscar as graças de Deus, de ir numa pastoral, de participar das coisas da igreja. Dai-nos a graça de vencer tudo isso, Senhor, porque nós necessitamos hoje da sua graça e do seu amor em nós. Nós necessitamos, Senhor, de sermos pessoas novas para vivermos cada dia mais na sua misericórdia. E te pedimos toda esta riqueza para a nossa vida, Senhor. Coloque também na nossa casa, Senhor, assim como o Senhor enviou o anjo Rafael, coloque teus anjos lá em casa. Proteja e defenda a nossa casa de todas as insígnias de Satanás, de todo mal, de todo espírito maligno. Expulse e mande embora da nossa casa, para que a nossa casa seja a casa da família de Deus, a casa abençoada, a casa do povo, daqueles que vivem sobre a sua graça e sobre a tua proteção. Amém? CançãoNovaPlay.com. Assine já!